de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob impulso do Espírito Santo. E neste dia do Senhor, meu irmão, minha irmã, este 22º domingo do tempo comum, a igreja nos traz uma palavra da tradição. O texto que nos é oferecido hoje na segunda leitura do ofício das leituras na liturgia das horas é tirado dos sermões de Santo Agostinho, bispo, do século V da nossa era cristã, e traz como título: O Senhor se compadeceu de nós. Ouçamos atentamente essa palavra da igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Felizes de nós, se o que ouvimos e cantamos também executamos. A audição é nossa semeadura e nossos atos frutos da semente. Disse isto de antemão para exortar vossa caridade e não entrardes sem fruto na igreja, ouvindo tantas coisas boas sem realizá-las. Porque por sua graça fomos salvos, assim diz o apóstolo. Não por nossas obras, não aconteça alguém se ensoberbecer, pois por sua graça fomos salvos. Pois não precedeu nenhuma vida virtuosa que Deus pudesse amar e dizer: ajudemos, socorramos estes homens porque vivem bem. Desagradava-lhe nossa vida, desagradava-lhe em nós tudo o que fazíamos, mas não lhe desagradava o que ele mesmo fez em nós. Por isto, o que nós fizemos, ele o condenará. O que ele próprio fez, ele o salvará. Não éramos bons, mas ele se compadeceu de nós e enviou seu Filho para morrer, não pelos bons, mas pelos maus, não pelos justos, mas pelos ímpios. Na verdade, Cristo morreu pelos ímpios. E como continua, mal se encontra alguém que morra por um justo, pois talvez alguém se atreva a morrer por um bom. Quiçá haja alguém que ouse morrer por um bom. Mas pelo injusto, pelo ímpio, pelo iníquo, quem quererá morrer? Só Cristo. Para que, justo, justifique até mesmo os injustos. Não tínhamos, meus irmãos, nenhuma obra boa, mas todas eram más. E sendo tais os atos dos homens, sua misericórdia não abandonou os homens. Deus enviou seu Filho para remir-nos, não por ouro, não por prata, mas ao preço de seu sangue derramado, Cordeiro imaculado, levado como vítima pelas ovelhas maculadas. Se é que só maculadas e não totalmente corrompidas. Recebemos então esta graça. Vivamos de modo digno dessa graça e não façamos injúria à grandeza do dom que recebemos. Tão grande médico veio a nós e perdoou todos os nossos pecados. Se quisermos recair na doença, não só nos prejudicaremos,
a nós mesmos, mas seremos ingratos ao próprio médico. Sigamos os caminhos que ele próprio indicou, muito em especial a via da humildade, via que ele mesmo se fez por nós. Mostrou-nos pelos preceitos o caminho da humildade e criou-o padecendo por nós, com o intuito de morrer por nós, e sem poder morrer, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, para poder morrer por nós, aquele que não podia morrer, e com sua morte matar nossa morte. Fez isto o Senhor, isto nos concedeu. O excelso humilhou-se, humilhado foi morto, e ressurgindo foi exaltado, a fim de não nos deixar mortos nas profundezas, mas de exaltar em si, na ressurreição dos mortos, aqueles que já agora exaltou pela fé e o testemunho dos justos. Deu-nos então a humildade como caminho. Se nos agarrarmos a ela, confessaremos o Senhor e com toda razão cantaremos. Nós te confessamos, Senhor. Confessaremos e invocaremos teu nome. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos esse texto dos Sermões de Santo Agostinho, que nos exorta a aprendermos a transformar nossa oração, nosso louvor, tudo aquilo que nós aproveitamos da vida da fé em realização nas obras da fé. Ou seja, a exortação de Santo Agostinho é de aprendermos a transformar a nossa fé objetiva, aquilo que professamos com os lábios e com o coração e a mente, nessa fé que se transforma em obras, na fé subjetiva, do serviço, da humildade, da justiça, da prática do bem, da prática da caridade. Lembra Santo Agostinho que é muito importante louvar, é muito importante escutar a palavra, é muito importante ouvir os cânticos, é muito importante acolher todas essas sementes de bênçãos na nossa vida. Mas essas sementes precisam ser cultivadas e precisam brotar e transformar-se em frutos de caridade, em frutos de ação em prol da própria salvação e da salvação dos outros, em frutos de humildade, em frutos de entrega, em frutos de serviço aos irmãos. A fé verdadeira não é somente aquela que eu expresso verbalmente, mas se eu a expresso verbalmente, ela tem que se transformar em ação concreta. Então a verdadeira fé e o verdadeiro louvor estão nos lábios e nas mãos. Nos lábios, na cabeça e nas mãos. Naquilo que eu pronuncio, naquilo que eu penso e na minha maneira de agir, que devem estar sintonizados. Não é possível professar uma palavra e agir de modo diferente e estar fazendo a vontade de Deus. O meu louvor deve se transformar em ação concreta, em verdadeiro testemunho, não só verbal, mas de ação concreta em favor dos irmãos. E neste dia do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, esse 22º domingo do tempo comum, queremos rezar a Nossa Senhora. Ela que é nossa mãezinha, nossa intercessora,
é também nossa pedagoga, porque é ela quem nos toma pela mão e vai nos conduzindo para chegarmos a Jesus, nosso Senhor. Então confiemos à Mãezinha do Céu, nossos pedidos, preces e agradecimentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E a você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha um dia do Senhor cheio de bênçãos. Que hoje você faça uma verdadeira experiência do ressuscitado. Tome cada vez mais consciência de que Jesus está dentro de você, querendo guiar os seus passos, fortalecendo os seus caminhos. E se nós quisermos caminhar sem Ele, não chegaremos a lugar algum. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.